Voltamos com mais um vídeo falando agora sobre arco e ângulo central. O que é arco de uma circunferência, tá bom? A gente pode dizer o quê? Que arco de uma circunferência é uma parte da circunferência, ó. Então, quando eu pego dois pontos quaisquer da circunferência, eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B, por exemplo. Então, você veja que esses dois pontos dividiu a minha circunferência em duas partes. Essa parte aqui, tá? E essa outra parte aqui, ó, todinha aqui, ó. Tá vendo? Então, cada uma dessa parte aqui é chamado de arco da circunferência. Geralmente, quando a gente considera na circunferência, é considerado sempre o arco menor, que nós representamos assim, ó, arco AB. Fazemos um desenho em cima. Então, quando a gente quer considerar o arco maior, nós colocamos um ponto qualquer aqui, ó. Então, fica representado aqui, ó, arco A, tá, ó. Veja. Arco ACB, ó, tá bom? Então, isso é o que é um arco de uma circunferência. É parte de uma circunferência determinado por dois pontos na circunferência, ok? Vamos falar agora sobre ângulo central. O que é um ângulo central? Turminha, ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Então você vai observar, ó, que os lados desse ângulo aqui, ó, são raios da circunferência. Então eu tenho aqui o ângulo central, vou chamar esse ângulo aqui de medida alfa, certo? Então, outro detalhe importante, grave isso também, ó. A medida do ângulo central é a medida angular, tá? É igual à medida do arco correspondente ao ângulo aqui, ó, determinado pelo ângulo na circunferência. Os lados do ângulo aqui, ó, tá, ó, determinou esse arco aqui. Então, como assim, por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, medir 40 graus, tá, ó, 40 graus, a medida do arco também, ó, a medida do arco, vou chamar isso aqui de A e aqui de B, ó, a medida do arco AB, ó, bom, também mede 40 graus. Sempre isso vai acontecer. A medida do ângulo central e a medida do ângulo correspondente a ele, a medida angular em ângulo, sempre será a mesma. Se aqui for 60 graus, o ângulo também vai ser 60 graus, tá? Se o ângulo central for 70 graus, a medida angular do arco também vai ser o que? 70 graus. Então, o ângulo central e a medida angular do arco a ele correspondente são iguais, tá bom? Ok? Agora adianta um pouquinho falando sobre ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É o ângulo que tem o vértice no centro na circunferência. Ângulo central tem um vértice no centro da circunferência. Ângulo inscrito tem o vértice na circunferência. Então tem aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que é chamado de ângulo inscrito, ok? Outro detalhe importante. A medida do ângulo inscrito, tá, ó, ele é metade do ângulo central ou metade do arco a ele correspondente, ó. Por exemplo, aqui, ó, se aqui mede 60 graus esse arco aqui, ó, então a medida do ângulo inscrito aqui eu vou chamar de ângulo O, tá? Deixa eu colocar aqui A ou B, pronto. Então, A, O, B. Então, a medida do ângulo inscrito A ou B é metade disso aqui, ó. É metade. Quanto é a metade de 60 é quem? 30. Então, ângulo inscrito é metade do arco correspondente a ele ou metade do ângulo central. Você tem aqui, ó, o ângulo central, por exemplo, ó, tá? Então, deixa eu riscar isso aqui para não apagar, né? Para ver que nós apagamos. Se aqui, esse ângulo aqui, ó, mede 80 graus, então o ângulo inscrito vai medir quanto? 40 graus. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central ou do arco, né? E o contrário é o dobro, né? Se uma coisa é metade, a outra é o dobro. Então, o ângulo central e o arco correspondente ao ângulo inscrito, ele é o dobro do ângulo inscrito, ok? Certo? Então, pegue sempre esse raciocínio. Ângulo inscrito é metade do ângulo central ou metade do arco, da medida angular do arco a ele correspondente. Ao contrário, né, o ângulo central e o arco é o dobro do ângulo inscrito. Se aqui fosse, por exemplo, 25 graus, o arco seria 50, tá? E o ângulo central seria 50, ok?
Também é importante, ó, que temos na nossa atividade também, ó, posição relativa entre reta e uma circunferência. Então eu tenho aqui, ó, tá? Quando é que a reta é tangente? Então, quando uma reta tangencia uma circunferência, tá? É quando ela toca a circunferência em um único ponto. Então, essa reta R, ela é uma reta tangente à circunferência, porque ela corta, ela toca ou ela intercepta a circunferência em um único ponto. Então, grave isso na memória de vocês. Reta tangente toca a circunferência em um único ponto, ok? Reta secante. A reta secante, ela toca a circunferência, ou ela corta, ou ela intercepta a circunferência em dois pontos. Então, a nossa reta aqui, ó, S, ela é secante à circunferência, porque ela cortou a circunferência em dois pontos. Então, reta tangente toca em um ponto só. Reta secante toca em dois pontos, ok? E a terceira posição é chamada de reta externa, o próprio nome já diz. A reta externa não toca a circunferência, ela é externa à circunferência, ela não toca de jeito nenhum. Então tem aqui um exemplo, vou chamar aqui de reta T, tá? Ou eu poderia fazer essa outra reta aqui, ó, chamada de reta Y, certo? Então veja, todas as duas não tocam a circunferência, então ela é chamada de reta externa, ok? Então, turminha, são esses pequenos videozinhos. Desculpa aí se não ficou muito bom, é só para a gente visualizar, que está dando um trabalho arretado a gente mandar essas aulas para tirar dúvida de você, para que você responda a atividade. Então assistam mais de uma vez, se for possível, esses vídeos, para que vocês entendam direitinho essa explicação. Escute o que eu estou dizendo, preste atenção direitinho, que vocês vão obter sucesso. Ok, turminha? Qualquer coisa, é só vocês, ó, abrir o livro de vocês a partir da página 212, que vocês vão encontrar toda essa explicação. O que é corda, o que é diâmetro, o que é raio, o que é reta secante, o que é ângulo central, o ângulo escrito. Ok, turminha? Então, um abraço a cada um de vocês, tá?